Olá pessoal, tudo bem? Professor Cássio de volta. E aí a gente vai falar hoje, nesse tópico aqui, agora sobre o gerador CC com enrolamento de campo em derivação, também conhecido aí de máquina CC do tipo shunt, né? Em que o enrolamento de campo ele fica em derivação ou a gente vai ver que no circuito equivalente ele está em paralelo com o enrolamento de armadura, né? A grande vantagem desse tipo de gerador, em comparação com o gerador de excitação independente que a gente tinha analisado anteriormente, é que o gerador de excitação independente ele utiliza uma fonte, né, de tensão externa, seja uma bateria ou seja uma outra fonte, uma tensão de tensão contínua, seja do sistema de potência CA e daí retificado, enfim, para gerar aquela corrente de campo, a corrente F, né, que vai alimentar o enrolamento de campo e vai produzir o campo principal da máquina, o campo magnético principal da máquina, né, necessário para ocorrer lá a indução eletromagnética na bobina de armadura. A vantagem então do gerador de tipo derivação é que ele utiliza a própria energia que o gerador produz, né, para também alimentar a corrente do campo dele, desse gerador. Então ele é um gerador, vamos dizer, autossuficiente, né? Autossuficiente no quesito que ele produz a própria corrente de campo, né? A gente vai ver como que isso ocorre, né? De algum lugar tem que surgir pelo menos um campo magnético inicial. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, né? Então, a grande vantagem é que ele produz a própria corrente de campo e F não necessita mais de uma fonte de tensão externa, né? E aí, então, a corrente de armadura, a corrente que flui lá no enrolamento de armadura, no rotor do gerador, ela alimenta, né? Essa corrente ela vai tanto alimentar a corrente que vai para a nossa carga, a carga elétrica que está conectada ao gerador, que está sendo alimentado pelo gerador, quanto a carga não, a corrente de campo, né? Então, a corrente de armadura, corrente IA, ela é a soma das duas correntes. Uma parte que é a corrente que vai para a carga de todo o meu sistema, né, que está ligado, que está alimentado por esse gerador, mais uma parte que é a corrente de campo, que é a corrente que alimenta o enrolamento de campo, né? Então, o circuito equivalente, a gente dá uma olhadinha aqui, a gente tem agora a tensão interna da máquina EA, né? Ela tensão que é gerada internamente na máquina, lá, indução, né? Quando o rotor entra em rotação, ela vai ser conectada agora, né? Esses terminais aqui, a saída então, paralelo ao enrolamento de armadura, aqui a gente tem a resistência equivalente de armadura, né? Em paralelo à resistência ao enrolamento de armadura, vai ser conectado o enrolamento de campo. Então, a gente tem as bobinas de campo, né, representada aqui pela indutância LF, e a resistência equivalente de campo, né? Lembrando que essa resistência equivalente aqui é representada como um resistor variável, porque ela tem uma parte que é um resistor fixo, né, mais uma parte que é um resistor ajustável, né? Vou colocar aqui. Tem aquele resistor que é um potenciômetro, um reostato, né, que é ajustável. Ele pode ser ajustável mais uma parte fixa, né, que é o enrolamento de campo. Se ele tem lá 1.000, 2.000 espiras, né, esse enrolamento, esse comprimento de condutor aí, ele tem uma resistência elétrica, né, que esse valor é fixo. E essa resistência ajustável é aquela que a gente utiliza para controlar então a intensidade da corrente de campo que vai fluir aqui nesse enrolamento, né? E aí, desses terminais aqui também em paralelo, vai estar disponível a tensão de saída, ou a tensão terminal, né, de máquina, tensão terminal de máquina VT. Então, se a gente olhar aqui, aqui, né, a tensão é a tensão interna da máquina, produzida lá no enrolamento de armadura, quando ela entra em rotação, né? Então, vai sair uma corrente, ser induzida uma corrente de armadura aqui, né?
E essa corrente de armadura, quando ela chega aqui nesse ponto, ela se divide. Uma parte vai para a saída do meu gerador, que vai estar conectado às cargas que são conectadas, são alimentadas por esse gerador. Essa aqui é a corrente IL, né, que é a corrente de carga. E uma parte vai alimentar o próprio enrolamento de campo da máquina, que é a parte da corrente IF, né? Então, a gente tem aqui a corrente, né, só lembrando, corrente de armadura, a corrente de carga e a corrente de campo, que produz o campo principal da máquina, certo? Então, nesse caso aqui, né, nesse tipo de gerador, essa corrente de campo aqui, F, ela é produzida pela minha próprio enrolamento de armadura, né, enquanto a máquina está em operação, né? Então, aqui, se a gente analisar qual que é a tensão terminal, VT, que valor, né, é obtido dessa tensão terminal, ela é a expressão para a tensão terminal VT é idêntica ao gerador de excitação independente, porque ela é dada por esse valor aqui ó, de tensão interna da máquina, que é induzida internamente no enrolamento de armadura, certo? E aí, a única queda de tensão para até os terminais de saída, aqui, né, que são esses terminais aqui, que vão ser conectadas às cargas, a única queda que a gente tem acontece nesse resistor aqui, ó, né, que é dado pela mesma expressão que a gente viu no gerador de excitação independente, que é dado pela queda lá, queda de tensão aqui, a corrente que passa por essa resistência equivalente vezes a resistência equivalente de armadura, né? Então, a tensão terminal, IVT, nesse tipo de gerador, continua sendo dado pela tensão interna induzida na máquina, menos aquela queda na resistência equivalente de armadura, certo? E aí, a gente pode tirar mais uma expressão aqui, que é a expressão da corrente de campo, IF, né? Agora percebam que o rolamento de campo, ele está conectado, ele recebe o mesmo potencial, esse mesmo potencial que a carga vai receber, que é a tensão terminal VT, né, a carga elétrica conectada, é a tensão que alimenta o enrolamento de campo agora, o enrolamento RF, certo? Então, a minha corrente, ou a corrente que a gente vai ter, corrente de campo, ela é dada também em função dessa tensão terminal de máquina, né? Porque é essa tensão que está aplicada aqui. Eu tenho essa tensão VT aplicada tanto para a minha carga, que vai estar conectada para cá, certo? Quanto para o meu enrolamento de campo, que está aqui. Então, a corrente de campo, IF, ela é dada pelo valor de tensão terminal da máquina dividido pela resistência RF de campo, né? Com aquela resistência equivalente ali da parte fixa de resistência do enrolamento de campo, mais o reostato, mais a resistência ajustável de campo, né? Então, a corrente IF de campo que produz o fluxo principal da máquina é dado por essa expressão aqui, ou seja, ela depende também da tensão terminal VT, que é a máquina que o gerador está produzindo, certo? Agora, como é que é produzido, né? Como é que vai ser produzida essa tensão EA? No momento, por exemplo, quando o gerador ele entra em operação, né? Que eu não tenho, se o gerador está parado, lembrando, né? EA, a tensão interna da máquina, ela depende lá daquele parâmetro construtivo, uma constante construtiva da máquina, que é o número de enrolamentos, o tamanho, o comprimento dos enrolamentos, o fluxo do campo magnético que está passando pelo enrolamento de armadura, que está atravessando o enrolamento de armadura, né? E também a velocidade que o rotor está girando, né?
Então, se eu aumentar o fluxo φ aqui, se eu aumento o meu campo magnético, eu aumento o fluxo, eu aumento a tensão interna da máquina EA. Se a gente aumentar a velocidade de rotação do eixo, a gente também aumenta a tensão interna da máquina, né? As duas formas que a gente tem de controlar essa tensão, né? De alterar essa tensão interna da máquina, esse valor de EA, e consequentemente de alterar essa tensão terminal, a tensão que sai lá está disponível nos terminais da máquina, né? São justamente controlando o fluxo da máquina, o fluxo φ, que a gente pode controlar ele ajustando a corrente de campo, né? Aonde que a gente pode ajustar no valor lá da minha resistência RF, né? Então a gente pode alterar, diminuir a resistência RF equivale a aumentar a corrente de campo EF e consequentemente aumentar o fluxo. Se eu aumento o fluxo, eu estou aumentando a tensão interna de máquina e isso vai gerar uma maior tensão terminal lá na saída do gerador, né? E a outra forma possível, né, de controlar essa tensão interna da máquina produzida é pela velocidade. Também, se eu aumentar a velocidade de eixo da máquina, né, a gente acaba aumentando a tensão interna. Aumentando a velocidade, está sendo aumentada a tensão interna e isso vai acabar aumentando a tensão terminal da máquina. Só que aumentar a velocidade às vezes não é uma opção na prática, né, é uma opção mais viável, porque geralmente os geradores eles trabalham com uma velocidade fixa, seja o tipo de força motriz que está movendo ele, né? O ideal, ou em geral, ele se tende a trabalhar com uma força motriz de velocidade constante, ou regular a velocidade para que ela seja constante, né? Porque não é, vamos dizer, não é muito bom, né, para a máquina e a gente ter variações de velocidade, podem gerar outros tipos de instabilidade ou problemas mecânicos, enfim. Então é mais comum a gente trabalhar com uma velocidade fixa, né, e aí alterar o fluxo através da resistência de campo. Da mesma forma que era feito o controle de tensão, né, controle da tensão de saída no gerador de excitação independente, de derivação também tem essas duas formas, sendo a mais aplicada aí na prática a regulação da resistência de, de campo, né? Mas como é que, se a gente está falando o seguinte, que a corrente de campo IF, ela é produzida pela própria corrente induzida na armadura, né? Só que para existir uma corrente de armadura induzida, quando a máquina, vamos pensar que o gerador ele está parado, né? Se ele está parado, a velocidade é zero, né? Se ele está parado, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a tensão interna de máquina é zero. Então, se a tensão interna é zero, né, quando ele está parado, não tem tensão induzida. Se não tem tensão induzida, a tensão terminal é zero, né? E a máquina parada. Ou seja, o gerador não está produzindo tensão nenhuma se ele está parado. Se a tensão é zero, né, qual vai ser o valor da corrente de campo? Bom, é VT sobre RF. Se a tensão VT é nula, né, a corrente de campo tem que ser zero. Não tem tensão nos terminais da máquina, então a corrente que vai para o enrolamento de campo é zero. Se o meu enrolamento de campo ele está com tensão nula, né, e com a corrente aqui de campo zero, como é que eu estabeleço um fluxo na máquina? Lembra lá na representação aqui bem simplificada, né? Polo da máquina lá no estator tem um campo norte, o polo sul, né? Os dois aqui. Se a gente está falando de uma máquina com que os polos têm enrolamentos aqui, esse enrolamento é onde a gente vai injetar a corrente IF. Se eu não tenho corrente, então o fluxo produzido aqui dentro é nulo. Então aqui no rotor, né, essa região aqui, que fica o rotor da máquina entre os polos, né, se ela entrar em rotação, o que adianta se ela entrar em rotação e o fluxo for nulo?
não vai ter indução de tensão nenhuma, né? A tensão interna de máquina ela vai continuar sendo zero, ou seja, essa tensão EA aqui, ó, se o fluxo for nulo, fluxo total for nulo dentro da máquina, mesmo o gerador entrando em rotação, essa tensão interna continua zero, né? Não tem tensão induzida se não tem campo magnético, e aí eu não tenho corrente de armadura, a corrente de armadura é nula e, portanto, eu não vou ter corrente de campo. Então, como é que esse gerador de estação de estação em derivação, ele funciona? Como é que ele faz para gerar alguma tensão, né, quando ele entra em operação, né? Então, ele tem que ter um fluxo lá dentro do campo que a gente chama de, é necessário existir um fluxo residual. Certo? Esse fluxo residual, ele é como se fosse um fluxo magnético que fica no material magnético, no núcleo magnético, lá no núcleo ferromagnético dos polos aqui, certo? Vai ficar um campo magnético remanescente. E aí, nesses polos aqui, vai acontecer que mesmo sem corrente de campo, mesmo quando a corrente de campo ela ainda é nula, né? Mesmo quando o gerador está totalmente parado, existe lá um fluxo pequeno, mas residual. Da onde que vem esse fluxo residual? Bom, esses polos, né, as peças polares da máquina, lembrem que eles são feitos de material magnético, de ferro magnético e de alta permeabilidade. É o mesmo princípio que acontece, por exemplo, se vocês já experimentaram isso, pegar uma chave de fenda e colocar essa chave de fenda, o material, o ferro, né, da chave de fenda, ali, o cabo, a haste de ferro da chave de fenda, e colocar ela perto colocar em contato com um ímã permanente, né? Quando você tira aquele pedaço de ferro do ímã e você agora coloca a chave de fenda próximo de um parafuso, o parafuso é atraído pela chave. O que aconteceu? O campo magnético do ímã permanente, né, que ele está sempre alinhado, ele magnetizou o material ferromagnético daquela chave de fenda. E aí a chave de fenda ela vai ficar com o que a gente chama de um campo residual ou um fluxo residual, certo? E esse fluxo residual, esse campo residual, é como se ele tivesse gravado lá, ele está gravado nos domínios magnéticos do material interno, do material ferromagnético, né? Então ele fica com esse campo remanescente. E aí com o tempo, se essa chave de fenda, se esse material, se ele é aquecido, se ele é exposto a variação de temperatura ou se ele sofre choque mecânico, né, batidas, aí com o tempo ele vai perdendo e esse campo magnético residual ele se perde, ele se anula novamente, né? Então, no gerador, né, lá no núcleo polar do gerador também acontece isso, né? Quando o gerador ele é colocado, ele vem de fábrica normalmente, ou ele vai ser instalado a primeira vez, né? O que acontece? Ele é colocado, é imposto lá, aí precisa de uma fonte externa, uma bateria pode ser, e essa bateria ele é conectada diretamente aos enrolamentos de campo, e aí vai ser injetado uma corrente CC nos enrolamentos de campo aqui, né? Por um certo intervalo curto de tempo, aí alguns minutos, somente para esse material magnético ele ficar com uma magnetização residual e ele ficar com esse fluxo residual, então, né? E aí agora com esse fluxo residual que ele está presente sempre na máquina, né? Ele só vai se perder se o gerador ficar muito tempo parado ou houver alguma variação de temperatura, né, que desmagnetiza o material magnético, enfim, aí pode ser necessário fazer uma magnetização residual de novo, né? Conectar os enrolamentos de campo numa fonte externa, numa bateria, injetar uma corrente CC e polarizar, deixar essa magnetização residual, né? Então, com a presença dessa magnetização residual, que existe lá no material ferromagnético, né? Agora, quando o gerador entrar em rotação, quando ele for acionado, ele vai produzir uma tensão interna de máquina
que a gente pode chamar uma tensão interna inicial, certo? Que ela é dada pelaquela mesma constante construtiva da máquina, só que agora por esse fluxo residual, né? E pela velocidade, que é a velocidade da força motriz. Então, essa tensão interna inicial, né, ela, como esse fluxo residual ele geralmente é pequeno, é baixo, né, essa tensão inicial ela também vai ser pequena. Mas basta essa pequena, pode ser poucos volts, pode ser 5 volts, uma coisa bem pequena, para um gerador que vai gerar 200 volts de tensão terminal nominal em operação normal, né? Então ele pode gerar um poucos volts aqui inicialmente, mas é o suficiente já para gerar com essa tensão inicial aqui, né? Eu já consigo produzir uma corrente de campo. Se eu tenho uma tensão inicial, vai haver, né, uma tensão terminal, então, que vai ser essa tensão interna inicial induzida aí com aquela queda, menos aquela queda na resistência de armadura, mas eu vou ter um valor de tensão que é diferente de zero agora, né? Porque por causa desse fluxo residual. E aí, se eu tenho tensão terminal, eu tenho uma corrente de campo que é produzida por essa tensão terminal dividida pela resistência equivalente de enrolamento de campo, né? Então, essa corrente de campo ela vai crescendo quando o gerador ele entra em operação, ela vai aumentando aos poucos, né, nos primeiros instantes de operação. Né? Primeiro, ela é um valor bem baixo, porque a gente tem apenas a tensão interna produzida, um valor baixo, devido à magnetização, o fluxo residual, e à medida que essa corrente então, ela vai aumentando nos primeiros instantes, a tensão interna vai aumentando também, daí a gente tem lá a tensão interna sendo produzida agora pelo fluxo total, né? E esse fluxo aqui, entenda-se que é o fluxo gerado pelo campo mesmo, pelo enrolamento de campo, mais o fluxo residual, que está sempre presente, deve estar sempre presente, né? E aí, com essa tensão interna aumentando, a corrente de campo vai aumentando até a máquina atingir o fluxo, até o fluxo atingir o valor de máximo, né? Um valor de saturação do núcleo, em que o material ele não consegue aumentar, mesmo aumentando a corrente de campo, né? O material, o ferro magnético, ele satura, ele não consegue aumentar a intensidade de campo mesmo com o aumento da corrente de campo F. Então a gente diz que o material atingiu a saturação, né? Então, à medida que a corrente de campo ela aumenta por conta do aumento da tensão terminal, né? E aí esse aumento ele ocorre até atingir a saturação, ponto de saturação do núcleo magnético da peça polar, certo? Então, se a gente desenhar a curva de magnetização desse tipo de gerador, né, em função aqui da corrente de campo e a tensão terminal produzida nessa máquina, a gente vai ter algo do tipo que, quando a corrente de campo ela é zero, a gente tem a tensão terminal zero, ou seja, não tem nenhuma corrente de campo, mas ele tem apenas aquela tensão terminal, ela é levemente diferente de zero, né? Que é o momento inicial lá, quando essa tensão terminal é produzida apenas pelo aquele fluxo residual. Quando essa tensão aí vai aumentando, devido ao fluxo residual, a minha corrente passa a aumentar também. E aí, consequentemente, a tensão, né? A tensão terminal ela vai sendo, ela aumenta e a corrente
de campo também aumenta, consequentemente. Só que esse aumento não é linear, né? O material magnético da peça polar, né, ele não tem um aumento linear da tensão, do fluxo magnético produzido nele. Mesmo aumentando a corrente de campo, chega um momento que esse material ele atinge a saturação. E aí, quando atinge a saturação, o fluxo magnético gerado, né, pela corrente, ela para de aumentar. Mesmo se eu tentar continuar aumentando a corrente de campo, a saturação chegou no seu limite. O material magnético ele não consegue produzir, ele não consegue concentrar mais linhas de campo nele, né? Então ele atinge a saturação magnética. O fluxo para de aumentar, mesmo aumentando a corrente. Então, nesse momento aí a tensão terminal ela se estabiliza, né? Ela se estabiliza nesse valor aqui, máximo no ponto de saturação do fluxo, né? E essa aqui então é a característica da curva de magnetização. Da máquina, né? E mesmo que exista na verdade, existem alguns casos, né, que o gerador em derivação, ele pode, a tensão terminal dele não está sendo produzida, ou não, o valor da tensão terminal seja nulo, né? Um dos casos acontece justamente quando ele entra em operação e não existe mais esse fluxo residual. Se não existe um fluxo residual, seja que a máquina perdeu esse fluxo residual, a máquina não vai produzir nenhuma tensão induzida, porque não tem como ela produzir a corrente de campo se não tem um fluxo residual lá nos polos, né? Então, nesse caso, pode ser necessário remagnetizar o núcleo da máquina, né? Então, se faz esse procedimento simplesmente conectando uma fonte de corrente contínua direta, né, diretamente no enrolamento de campo da máquina, por algum momento suficiente para polarizar de novo, na verdade, magnetizar de novo o núcleo, né? Outra possibilidade do gerador ele não estar produzindo tensão terminal, o gerador em derivação, tem uma polaridade lá no interior da máquina entre a direção que o enrolamento de campo está produzindo o fluxo e a direção que o fluxo residual na máquina, na peça polar, existe, né? Então vamos tentar representar aqui. Se a gente tem as peças polares da máquina aqui, né, no estator, e aqui no meio a gente tem lá o rotor, onde no rotor estão lá os enrolamentos de armadura, né? Os enrolamentos de armadura estão no rotor da máquina. Só deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa no desenho. Então, o material, os núcleos, a peça polar do núcleo, né? Se mesmo com a máquina parada, velocidade zero, deve existir esse fluxo residual, né? Supondo que exista um fluxo residual aqui. Então, se o enrolamento de armadura que está aqui no rotor entrar em rotação, existe um fluxo, existe um campo magnético produzido aqui, e ela vai ter uma tensão induzida, certo? Só que para a tensão ela ser crescente, né? Aí tudo depende do enrolamento que está, o enrolamento de campo, que ele é enrolado aqui em torno da esse aqui é o enrolamento de campo. Seria como se aqui a gente tivesse a resistência equivalente de campo, RF, certo? E aqui é onde a gente vai injetar, nesses terminais aqui,
onde vai ser injetado a corrente de campo IF, certo? Existe uma possibilidade que o fluxo residual, que é o que está gravado lá no material ferromagnético, ele tem uma direção, né, que é constante, já que esse campo aqui ele não fica mudando de direção, ele tem uma direção, e existe a possibilidade de um enrolamento de campo, ele está recebendo uma corrente que ele produz um fluxo, que eu vou chamar aqui, um fluxo representado por fluxo F, certo? Que é o fluxo magnético, ou o campo magnético, produzido pelo enrolamento, por esse enrolamento em azul aqui, tá? Então, se os dois fluxos estão na mesma direção, o fluxo residual, que é o que está lá, magnetizado aí na peça polar, mais o fluxo produzido pelo enrolamento de campo, eles estão na mesma direção, então a gente tem daí a condição em que o fluxo total da máquina ele se soma, né? Então eu tenho o fluxo residual mais o fluxo gerado pelo enrolamento. E aí, nesse caso aqui, a tensão, à medida que a máquina é acionada, a tensão terminal ela vai aumentar e aí a corrente de campo também vai aumentar, fazendo assim que o fluxo de campo ele aumente, né? Até atingir a saturação e vai ser, enfim, quando o fluxo aumenta a tensão interna e consequentemente aumenta a tensão terminal, que faz aumentar a corrente de campo até atingir lá a saturação do fluxo, né? Agora, existe a possibilidade de que se o enrolamento de campo ele tivesse sido desconectado e conectado aqui de maneira oposta, né? Então existe a possibilidade que essa corrente que vai fluir no enrolamento de campo ela tenha um sentido contrário que, por algum motivo aqui, ela vai produzir, na verdade por esse sentido contrário, ela vai produzir uma corrente, um fluxo aqui, ó, oposto, né? Então, o fluxo produzido pelo enrolamento, ele pode, nesse caso, se opor. E aí, a gente tem que o fluxo total, que é o enrolamento de armadura que está aqui no meio do rotor, vai ser exposto, né? Ele pode ser esse fluxo residual menos, aí os dois estão se opondo, o fluxo que o enrolamento de campo está produzindo. E aí isso aqui ele fica tendendo a zero, ou seja, tende a um fluxo nulo. E aí nesse caso, a tensão terminal ela não aumenta, a corrente de campo não aumenta e o fluxo fica estabilizado em torno de zero. Então a gente não tem indução de tensão terminal e nem um aumento da tensão terminal. Isso aqui fica tudo estabilizado em torno de zero, né? A tensão terminal, tensão induzida da máquina, ela não tende a um comportamento de aumentar conforme a máquina é colocada em operação, né? Então, porque o enrolamento de campo, ele, ao invés de se somar o fluxo residual, ele está se opondo ao fluxo residual. Então, o campo principal da máquina ele não está, ele tá brigando, né? O campo residual está brigando com o campo produzido pelo enrolamento de campo. Então, esse caso aqui, aí a tensão terminal do gerador ele pode ficar nula, não vai produzir tensão terminal. O que se faz para vamos dizer, resolver isso, né? Pode ser simplesmente desconectar aqui os terminais do enrolamento de campo, que estão conectados lá na máquina, inverter a polaridade dessa conexão lá em paralelo com o enrolamento de armadura, né? Isso vai inverter o sentido da corrente que flui pelo enrolamento e vai inverter de novo esse sentido de fluxo aqui, normalizando então para o sentido correto. Isso também acontece se a máquina entrar, se o giro da máquina for, a rotação da força motriz for invertida, né? Isso também influencia a polaridade da tensão terminal, da tensão interna EA. Então isso também vai influenciar na direção que essa corrente F vai circular por aqui, né? Então a gente pode ou inverter os terminais ou inverter a rotação da máquina para que o fluxo
produzido pelo enrolamento de campo ele seja na mesma direção do fluxo residual da máquina. E aí os dois se somem, né, aumentando aí o fluxo. E a tensão terminal ela também tenda a aumentar, né, até o valor nominal da máquina, ok? Então e uma terceira condição aí possível, né, da tensão terminal no gerador, ele não está não está atingindo o valor desejado, se lá eu tenho, no caso aí, eu tenho tensão interna produzida, mas essa resistência aqui, ó, ajustável, né, ela tem um chamado valor crítico, que é acima desse valor crítico, se a resistência estiver muito alta, eu limito muito, né, a corrente que vai ser injetada aqui no enrolamento de campo. Então, esse valor crítico para a resistência RF ajustável, ele impede que o fluxo produzido pelo enrolamento de campo aumente. Então, se esse resistor estiver ajustado para um valor muito alto, a tensão terminal produzida aqui, ela não vai aumentar até o valor nominal da máquina, né? Então, acima desse RF crítico, né, ou seja, para um valor que depende do gerador, depende da velocidade que o gerador está operando, né? Então, se esse valor de resistência for muito alto, a corrente ela fica muito baixa, a corrente de campo IF fica muito baixa, e aí a tensão terminal ela diminuiu, ela fica estável aí no valor muito baixo. Então é questão de ir lá ajustar o valor da resistência equivalente do campo, né, para um valor mais baixo. E aí sempre existe, dado uma condição específica de uma velocidade, né, de operação, um valor determinado para o gerador, um valor que a gente chama de valor resistência crítica, aí, que é para valores abaixo dessa resistência, então aí a tensão começa a se estabilizar na saída, a tensão terminal da máquina, né? E aí se a gente quiser aumentar essa tensão terminal, a gente vai diminuindo essa resistência aqui até o valor máximo, né, o valor nominal possível da máquina. E aí, por fim, tem mais uma característica interessante de observar nesse tipo de gerador, né? Na funcionalidade dele, que é a variação da tensão terminal na tensão de saída, né, do meu gerador, em função da corrente de carga, IL, né? Porque lembrem lá do circuito equivalente, né? A tensão interna gerada lá nos enrolamentos de armadura, né, induzida, no princípio de funcionamento da máquina. Tem uma queda aqui devido à resistência de armadura, né? Mas essa tensão de armadura, ela alimenta o enrolamento de campo também, né? E essa mesma tensão aqui, ó, esses mesmos terminais estão em paralelo com os terminais de saída do meu gerador. Então ele vai ter a tensão terminal do gerador, aonde vão ser conectadas as cargas lá, né, do meu circuito, do que eu estiver alimentando. Então tenho a resistência equivalente de carga do que está utilizando a energia elétrica produzida nesse gerador, né? Então essa corrente IL aqui, né, se eu aumentar a minha carga, eu aumento essa corrente IL, né? Só que com o aumento da corrente IL, o que está sendo forçado a ocorrer? Inevitavelmente, se eu aumento, né, a corrente de carga, que é o IL, eu preciso aumentar a corrente de armadura, né? Ou seja, a corrente de carga, a corrente que vai para a carga, é uma parte da corrente induzida lá na armadura, né? Tanto que aqui a gente tem essa expressão que a corrente de armadura ela é justamente a soma da minha corrente de carga mais a corrente que eu utilizo para produzir o campo da máquina, né?
corrente que vem para o enrolamento de campo. Só que essa tensão terminal, a gente também já tinha escrito essa relação aqui, ela é dada por essa tensão interna de máquina menos aquela queda de tensão na resistência equivalente de armadura, né? Então, o que acontece se a gente aumenta a carga, né? Conecta mais carga aqui na saída desse gerador, e essa corrente demandada pela carga aumenta também, aumenta de novo essa queda, né? Porque eu estou aumentando a corrente de carga, consequentemente eu estou aumentando a corrente de armadura. Então, se eu aumento a corrente de carga, conectando mais carga, eu estou aumentando a corrente de armadura, e aí a gente está aumentando aquela queda de tensão na resistência de armadura, certo? Então, isso aqui vai acabar diminuindo a tensão terminal. Então, se eu conecto muita carga, se eu aumento a quantidade de carga conectada, isso está aumentando a corrente de armadura, aumentando a queda de tensão, está aumentando essa parcela aqui, né? Então, a tensão terminal da minha máquina, ela vai acabar diminuindo um pouco, né? Então, a tensão terminal, ela vai diminuindo à medida que eu aumento a carga. Só que isso aqui é devido à parcela aqui, ó, a queda nesse termo. A queda devido à queda de tensão na resistência de armadura. Só que tem outro fator também, que é, se a minha tensão terminal está diminuindo, né, então a minha corrente de campo ela também diminui. Por quê? A corrente de campo aqui, ó, IF, ela depende dessa tensão terminal, dividido por RF, né? Se essa tensão terminal diminui, a corrente de campo diminui. Se a corrente de campo diminui, a tensão interna também vai diminuir. Então, também vai diminuir aqui um pouco esse outro termo aqui, ó. Esse termo da tensão interna também diminui se a corrente de carga aumenta. Ou seja, se a carga elétrica do meu gerador, conectado ao meu gerador, aumenta, né, eu tenho a diminuição da tensão terminal por causa do aumento da queda na resistência de armadura, mas eu também tenho a diminuição da tensão terminal por causa da queda na tensão interna da máquina, né? Então, o resultado disso aí, se a gente traçar uma curva da tensão terminal em função da corrente de carga conectada, vou colocar como referência aqui, ó, o valor máximo que a gente pode ter, de novo, né? Se o caso que a gente tem nenhuma carga conectada, se não tem nenhuma carga conectada aqui, a tensão a vazio desse gerador, ele vai ser tensão terminal a vazio, ele é simplesmente a tensão interna menos a corrente de armadura vezes RA. Só que se o gerador está vazio, né, a corrente de armadura é só a parcela da corrente de campo, que é uma corrente bem menor do que geralmente a corrente de carga, né? Então, eu tenho o valor EA menos esse valor fixo aqui dado pela corrente de campo, se o gerador está vazio, né? Então, vamos dizer que essa linha aqui, né, ela seria um valor próximo aí desse valor dado por EA, menos só a queda devido quando a corrente de armadura é só a parte do corrente do campo, né, considerando uma corrente de campo constante aí. Agora, se eu aumento a carga, né, conforme eu vou aumentando a corrente de carga, aí a gente está aumentando essa corrente, essa queda aqui. Então, existe uma queda na tensão terminal que ela é linear, né? Essa queda aqui é linear proporcional
e RA, sendo essa corrente de armadura a soma da corrente de carga mais a corrente de campo, né? Porque aí a corrente de carga está aumentando, a de campo a gente está considerando que permanece constante. Então essa parte em azul aqui é essa queda devido ao aumento na queda na resistência de armadura. E tem mais uma parte, que daí é a queda total, que é, bom, se a tensão terminal está diminuindo, eu também estou diminuindo o fluxo interno da máquina, porque eu estou diminuindo a corrente de campo, e aí a tensão interna está diminuindo. Então essa parte aqui, ela não é linear, né? E ela tem um comportamento não linear, né? Que se deve aqui a diminuição na corrente de campo e, portanto, a diminuição do fluxo da máquina. Então, a característica, né, essa curva em laranja aqui, é que vai representar mesmo a tensão terminal total na máquina, no gerador, né? Ela tem essa parcela aqui que é a queda devido à resistência de armadura, mas essa parte também essa queda devido ao enfraquecimento do campo, vamos pensar assim, porque a tensão terminal está diminuindo, o campo também está sendo enfraquecido, já que a corrente de campo é fornecida pela própria tensão terminal da máquina, né? Então, o gerador de derivação em derivação, né, o gerador CC, ele tem a vantagem que ele não necessita de uma fonte externa de tensão para alimentar o campo próprio dele. Ele precisa de um campo residual para gerar primeiro resquício lá de tensão terminal e depois ele vai se autoalimentando até elevar a tensão ao ponto de saturação, né? Então a vantagem é que ele não necessita de uma fonte externa, mas a desvantagem é que ele tem essa queda adicional. À medida que a carga vai aumentando, a corrente de carga elétrica conectada ao gerador aumenta, a queda de tensão também aumenta. Então essa queda de tensão ela tem que ser compensada aí, se eu quiser manter um nível de tensão contínuo, né? Ou indo lá ajustando o meu resistor de campo, né? Ou seja, aumentando a corrente de campo, ou aumentando a velocidade desse gerador, né? Então a vantagem é que o gerador não necessita de uma fonte externa, mas a desvantagem é que o aumento da carga proporciona um maior aumento da queda de tensão, uma diminuição na tensão terminal, beleza? Aí nos próximos vídeos a gente vai falar sobre o gerador ainda. Esse aqui foi o derivação, né? Ligação em paralelo do enrolamento de campo. A gente vai falar do enrolamento do tipo de gerador em série e do gerador composto, que ele mistura os dois. Uma parte em derivação e uma parte em série, beleza? Até mais.